Esta é a prova da existência de outro universo? Por mais de 2 anos, o telescópio James Webb tem se concentrado nos segredos mais profundos do cosmos. E ele já detectou uma série de estruturas que, de acordo com nosso entendimento, não deveriam existir. Nesta forma, e onde nossos modelos atuais atingiram seus limites, uma teoria finalmente entra em jogo que tem o físico britânico e ganhador do Prêmio Nobel, Roger Penrose, como seu defensor mais famoso. Não, o Big Bang não foi o começo de tudo, mas apenas a transição explosiva entre dois capítulos cósmicos. Na verdade, Penrose está convencido de que o universo sempre esteve sujeito a um ciclo fixo de destruição e renascimento. E, surpreendentemente, as últimas descobertas agora sugerem que ele está certo. Mas e os misteriosos pontos de Hawking, que, de acordo com Penrose, incorporam os restos de um cosmos anterior? O infinito é limitado. Bem, pelo menos para nós. Embora alguns especialistas suspeitem que o universo seja infinito, do nosso ponto de vista terrestre, somos capazes de ver apenas uma fração infinitesimalmente pequena do todo. Nosso campo de visão esférico é apropriadamente chamado de universo observável e abrange a área da qual a informação poderia ter chegado à Terra desde o Big Bang. Dado que o nascimento cósmico ocorreu há 13,8 bilhões de anos, alguém poderia pensar que a distância até nossa linha de visão natural, o chamado horizonte de eventos, também é de 13,8 bilhões de anos-luz. Mas isso não é verdade. Afinal, o cosmos, isto é, o espaço, tem se expandido continuamente desde o início dos tempos, o que significa que distâncias já cobertas foram alongadas retrospectivamente. E a distância até o horizonte de observação é estimada em 46,3 bilhões de anos-luz. O que é emocionante aqui é o fato de que cada ponto do universo tem seu próprio universo observável. Em outras palavras, se houver uma civilização a bilhões de anos-luz de distância lá fora, ela pode ver uma parte do espaço que permanecerá para sempre o grande desconhecido para nós. Como resultado desses antolhos cósmicos, os especialistas só podem especular sobre o que está adormecido fora do nosso campo de visão. E enquanto muitos pesquisadores acreditam que as estruturas lá correspondem àquelas no universo local, outros estimam que as profundezas invisíveis do espaço são muito mais bizarras do que podemos imaginar. No entanto, o buraco negro que o telescópio James Webb adicionou aos mapas estelares algumas semanas atrás também era muito mais bizarro do que poderíamos imaginar. Batizado com o nome científico LID 568, o monstro da gravidade já existia há 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Mas apesar disso, ele aparentemente devorou matéria 40 vezes mais rápido do que é teoricamente possível. Mas sejamos claros, essa misteriosa descoberta na Webb não marca de forma alguma uma exceção astronômica, mas corresponde ao novo padrão confuso, que agora conhecemos de uma série inteira de buracos negros que simplesmente parecem muito massivos para sua formação inicial. Isso inclui o quasar, um núcleo galáctico ativo chamado J1120000641, que data da era do crepúsculo cósmico, mas já pesa mais de 1 bilhão de massas solares. Para a consternação dos pesquisadores, no entanto, um exame mais detalhado com o instrumento infravermelho médio MIRI Webb não conseguiu revelar nenhum mecanismo de alimentação extraordinário. E então descobrimos que simplesmente não sabemos como um buraco negro supermassivo poderia ter sido totalmente maduro quando o cosmos tinha apenas 5% de sua idade atual. Como nossos modelos atuais não conseguem mais explicar os bebês cósmicos prematuros do universo observável, novas abordagens devem ser levadas em consideração. E o fato de que estas às vezes têm o potencial de revolucionar nossa compreensão do universo é demonstrado pelas observações de Sophie Kudmani. Questionada se os buracos negros surpreendentemente massivos poderiam ter se formado a partir de estruturas que existiam antes mesmo do Big Bang, a astrofísica da Universidade de Cambridge respondeu: "O mais emocionante sobre esta questão é que nada está descartado.
Algumas pessoas dizem que os buracos negros massivos que encontramos agora no universo primitivo devem ter sido formados por um colapso direto. Há várias publicações que sugerem que as observações provam isso. Se os buracos negros crescem eficientemente, eles têm tempo suficiente para se desenvolver a partir de um mar muito leve. Mas embora Codman enfatize que esse modelo é apenas uma das muitas explicações, ele apresenta uma premissa inovadora. Ou seja, que realmente havia algo antes do Big Bang e, portanto, antes do nosso universo, o modelo cíclico. O fim como um começo, o fato de que a cosmologia atual atingiu seus limites em muitos aspectos, também é demonstrado pela descoberta na web que desencadeou a crise astronômica em primeiro lugar. Afinal, já em fevereiro de 2023, a notícia já havia se espalhado de que havia 6 galáxias impossíveis lá fora que eram tão massivas quanto a Via Láctea é hoje, há uns bons 13 bilhões de anos. No entanto, como essa descoberta inesperada estava em total contradição com nossas teorias sobre a densidade da matéria no cosmos primitivo e sobre a evolução das galáxias, os objetos inexplicáveis rapidamente ganharam o apelido de destruidores do universo. E aparentemente algumas galáxias no universo jovem eram muito mais eficientes em converter gás em estrelas do que outras. Pelo menos essa foi a conclusão alcançada por uma equipe de pesquisa da Universidade de Genebra, que estudou 3 pesos pesados galácticos, também conhecidos como monstros vermelhos, por causa de sua aparência nas imagens do web. De acordo com nossas teorias, as galáxias se formam relativamente lentamente dentro de halos de matéria escura. Eles capturam átomos e moléculas e ligam estruturas ao redor deles com sua gravidade, das quais as galáxias finalmente se desenvolvem. Mas enquanto, como regra, apenas cerca de 20% ou menos do gás capturado é convertido em estrelas, a proporção correspondente, no caso dos monstros vermelhos, é de impressionantes 50%. Mas mais uma vez, como as estruturas conseguiram isso, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, continua sendo um mistério não resolvido na astronomia. Por enquanto, tudo o que sabemos com certeza é que algo deve ter acontecido nos primeiros capítulos cósmicos que abriu caminho para o crescimento surpreendente das galáxias. Mas e se isso não for verdade? Em outras palavras, e se a fundação para o desenvolvimento do universo não foi lançada com o Big Bang, mas antes disso? Bem, então teríamos chegado ao cerne de uma teoria surpreendente que Roger Penrose vem apresentando há algum tempo. Homenageado com o Prêmio Nobel de Física em 2020 por sua pesquisa sobre buracos negros, o matemático e físico britânico está convencido de que o universo é cíclico. Consequentemente, Penrose não vê o Big Bang como o frequentemente citado começo de literalmente tudo, mas meramente como a transição entre 2 éons de 2 ciclos de vida cósmicos. Fiel ao lema, todo fim é seguido por um novo começo. O universo continuaria a se expandir até que toda a matéria se desintegrasse e se tornasse luz. De acordo com Penrose, esse ambiente extremo, no qual nada tem uma referência de tempo ou espaço um ao outro, inevitavelmente levará a um novo Big Bang repetidamente. Como parte de cada final cósmico, os buracos negros também evaporarão completamente e, assim, se imortalizarão no universo seguinte, na forma de um remanescente especial que atesta a existência do cosmos anterior. Mas isso não é tudo. Penrose afirma ter encontrado exatamente esses traços reveladores no fundo cósmico de micro-ondas. Em detalhes, isso se refere a vários pontos circulares que podem ser vistos tanto nos dados do satélite Planck quanto do WMAP. E só para esclarecer, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar, é uma relíquia dos primeiros dias do universo, criada cerca de 380 mil anos após o Big Bang, durante a época de recombinação, e ainda permeando todo o universo hoje. E para entender por que a descoberta dos chamados pontos de Hawking pode ser tão significativa, devemos primeiro perceber que o modelo cíclico postula inflação cosmológica antes do Big Bang. Isso geralmente se refere a uma fase de expansão extremamente rápida do cosmos, na qual o universo experimentou um surto de crescimento sem paralelo imediatamente após sua criação.
Mas se agora colocarmos esse crescimento inflacionário antes do nascimento do universo, estamos lidando com o resultado do futuro em expansão exponencial de um éon anterior. E, em princípio, o ajuste de éon para éon é sólido tanto do ponto de vista matemático quanto físico, embora buracos negros supermassivos representem uma exceção. Como estes teriam absorvido quase completamente os aglomerados de galáxias em seu ambiente até o final de um capítulo cósmico, antes que eles próprios evaporassem completamente na radiação Hawking, eles levariam toda a energia irradiada com eles para o universo subsequente na forma de um único ponto Hawking. Os fótons produzidos neste processo seriam, por sua vez, encontrados em uma região em expansão, que, no entanto, só se torna visível quando finalmente aparece na radiação de fundo de micro-ondas do novo cosmos. No papel, tal ponto Hawking pareceria um disco do diâmetro da lua cheia. E na prática, os dados mencionados revelaram exatamente isso. No fundo de micro-ondas, para ser mais preciso, os pontos ameaçadores correspondem a múltiplos das flutuações médias de temperatura do CMB. E, de fato, os especialistas presumiram que tais características teriam sido completamente eliminadas pela inflação cosmológica. Em vista dessa descoberta emocionante e de todas as inconsistências cosmológicas descobertas pelo telescópio James Webb, é possível que nosso mundo não corresponda ao universo único, mas apenas ao ciclo atual? Bem, esse é precisamente o foco do debate astronômico, que está longe de terminar. Mas mesmo que o cosmos realmente esteja sujeito a um ciclo eterno de destruição e renascimento, algumas questões fundamentais permanecem sem resposta. O que então marcou o ponto de partida do ciclo? Existe algo como um ponto de partida na eternidade? E a humanidade um dia conseguirá entender completamente o mundo em que vive? Bem, quem sabe? Mas certamente você entende completamente que agora deve clicar no polegar para cima e no botão de inscrição. Se você nunca mais quiser perder outro vídeo novo nosso, sinta-se à vontade para se tornar parte da nossa comunidade, para se manter atualizado de agora em diante. Nos vemos em breve.